Astrologia, psicologia e os 4 elementos. Desequilíbrio da Terra. Aqueles que têm pouca ênfase no elemento Terra não estão naturalmente sintonizados com o mundo físico, com o corpo físico ou com as limitações e exigências para a sobrevivência no plano material. Consequentemente, eles podem ser lançados no espaço, uma vez que não estão alicerçados na compreensão, aqui e agora, da sua dependência de coisas materiais, tais como alimento, dinheiro, abrigo e outros motivos práticos. Muitas vezes uma pessoa destas é capaz de ignorar os requisitos de sobrevivência no mundo material e tende a lutar contra o facto de crescer e ter de se adaptar às duras necessidades, até que as exigências da realidade, que ela prefere ignorar, a obriguem a fazer isso. Esta falta de contacto com o mundo material e com a dimensão física da realidade pode levar a pessoa a se sentir totalmente deslocada neste mundo, sem qualquer chão firme ou base que possa dar-lhe apoio e firmeza nos seus esforços para se expressar. A miúdo ela se sente como se não tivesse nenhum lugar onde ficar, não se enquadra em nenhum nicho de estrutura da sociedade e frequentemente acha difícil encontrar um trabalho na vida que se satisfaça. Esta sensação de estar deslocada no mundo sempre leva estas pessoas a procurar uma experiência direta com alguma dimensão da vida que lhes pareça mais real, tal como ter uma vida ativa no mundo da imaginação ou dedicar-se a uma busca espiritual para transcender, de uma vez por todas, as limitações do mundo material. Em outras palavras, esta falta do elemento terra pode ter alguns efeitos muito benéficos, pois a pessoa não aceita limites para aquilo que é possível, quer espiritualmente, quer nos seus esforços criativos. A imaginação pode ficar num estado de turbulência e isso às vezes pode levar a resultados frutíferos, mas somente se o indivíduo puder, pelo menos, aprender a aceitar as exigências básicas da vida terrena. A falta do elemento terra também pode fazer com que o indivíduo ignore as exigências do corpo físico. Para essas pessoas, as necessidades físicas parecem ser bastante secundárias, isto quando merecem alguma consideração. Por essa razão, às vezes esquecem-se de comer, de fazer exercício e de repousar a intervalos regulares. A miúdo encontramos nelas um tom de pele doentio, o que indica que a energia vital não está vivificando fortemente o veículo físico, ao passo que aquelas que têm grande ênfase no elemento terra têm uma pele particularmente oleosa e ativa, com boa textura e boa cor. Aqueles que têm falta do elemento terra podem ser imensamente beneficiados pelo cultivo consciente de um horário regular nas suas vidas, separando períodos definidos para comer relaxadamente, para se exercitar com moderação e para ter um repouso suficiente. Em outras palavras, aceitando conscientemente as limitações do mundo físico, elas podem dominar esse mundo e utilizar o poder sustentador da Terra. Aqui talvez seja útil mencionar que, embora uma pessoa possa carecer de ênfase nos signos de terra, no seu mapa natal, os aspectos fortes estabelecidos com Saturno podem, de alguma maneira, compensar o lado problemático deste desequilíbrio.
Aqueles que têm uma ênfase excessiva sobre o elemento terra tendem a confiar demais nas coisas conforme elas são ou aparentam ser. Pode haver uma estreiteza de visão, uma preocupação obsessiva com aquilo que dá resultado, melhor do que com aquelas ideias que elas deveriam ter em mente. Com frequência pode haver uma acentuada falta de imaginação. O ex-presidente Nixon é um bom exemplo, com Virgem ascendendo e o Sol em Capricórnio, de alguém que enfatizou exageradamente a eficiência prática e as preocupações materiais, em prejuízo dos princípios teóricos e éticos. Para essas pessoas é fácil perder a perspectiva das próprias ações, a menos que elas tenham ênfase no elemento ar para equilibrar isto e das implicações finais dos seus métodos de operação. Naturalmente, aqueles que têm uma grande afinação com a Terra darão, na maioria dos casos, uma notável demonstração de força e de eficiência, dirigindo as suas energias para um trabalho específico que as desafie. Contudo, o mundo do trabalho e das questões práticas muitas vezes tende a dominar a vida de tais pessoas, com o resultado eventual que todo o senso de valor próprio é ameaçado quando ocorre uma mudança imprevista nas suas atividades vocacionais. É comum a presença de um cinismo peculiar e de um ceticismo nessas pessoas, qualidades da mente que surgem inevitavelmente quando o indivíduo não tem um ideal ou uma inspiração que possa dar significado à sua vida. Uma forte ênfase em Netuno ou até certo ponto em Júpiter poderá ajudar a pessoa a dirigir o senso prático de uma forma que a habilite a transcender as qualidades mais negativas deste desequilíbrio. Desequilíbrio do ar. Aqueles que têm pouca ênfase no elemento ar, nos seus mapas, raramente percebem que isso é grave, porque estão demais envolvidos nas ações, nas sensações e nas preocupações materiais para poderem considerar as implicações dos seus envolvimentos. Todavia, justamente esta falta de percepção, de capacidade para refletir sobre a vida e o próprio eu, é que cria problemas para tais pessoas. Elas dificilmente se desligam das suas ações pessoais, disso resultando que a miúde carregam o fardo de envolvimento que não foram suficientemente analisados de antemão ou de insatisfações nos relacionamentos íntimos, originados por falta de habilidade para cooperar de uma maneira decisiva. O elemento ar é uma qualidade unificadora e capacita a pessoa a se ajustar fácil e rapidamente a ideias novas e a diferentes tipos de pessoas. Aqueles a quem falta esta afinação têm naturalmente dificuldade para se adaptar a ideias novas e, consequentemente, a novas pessoas. Isso pode levá-los a desconfiar de qualquer outro que pareça muito intelectual. Como exemplo, temos o governador Wallace, cujo o mapa enfatiza principalmente o fogo e a terra. As suas campanhas no passado foram notadas pela crítica constante aos intelectuais de cabeça pontuda. Em outras palavras, essas pessoas frequentemente desconfiam das outras que parecem pensar demais. Uma fonte ênfase em Mercúrio pode compensar até certo ponto tal desequilíbrio. Uma afinação com o ar indica que a pessoa pode facilmente ver as coisas numa determinada perspectiva, mas aqueles que carecem desta afinação
dificilmente conseguem ter uma perspectiva de si mesmos e para eles não é fácil refletir com base num ponto de vista objetivo. Via de regra, essas pessoas não se analisam a menos que Virgem esteja enfatizado para compensar esta característica e elas raramente são notadas pelo seu poder de raciocínio e pela clareza da sua expressão. Às vezes o sistema nervoso é débil e a falta da habilidade para se ajustar rapidamente às ideias novas pode, em alguns casos, provocar problemas psicossomáticos. Estas pessoas podem ter reações violentas quando ouvem uma ideia que não conseguem assinalar mentalmente e emocionalmente. As suas reações físicas às ideias não assimiláveis ou a novos tipos de pessoas choca-as a tal ponto que elas ficam fisicamente doentes ou então insultam de uma maneira irracional num esforço para eliminar a fonte deste pensamento ameaçador. Aqueles que têm uma ênfase excessiva no elemento ar possuem uma mente por demais ativa, que deve ser guiada e controlada. Esse é o tipo de pessoa que vive dentro da sua cabeça e se há pouca terra e pouco fogo para motivá-la e pôr os seus ideais em prática, ela poderá mexer amadoristicamente com todos os tipos de curiosidades, sem chegar a muitos resultados ou sem desenvolver muita profundidade em si mesma. Essas pessoas podem fazer qualquer coisa sem uma reflexão prévia, o que leva, em casos extremos, a uma paralisia da vontade e a graves desordens psicológicas. A mente pode fazê-las fugir da realidade, às vezes levando-as para um mundo de imaginação e de esplendor conceitual, outras para um senso de realidade totalmente fora do contacto com o que é possível. Com uma disciplina mental adequada, esse tipo pode ser um inovador no mundo do pensamento. Veja o facto de a maioria dos ganhadores do Prémio Nobel tem o Sol colocado em signos de ar, mais frequentemente do que em qualquer outro elemento. Elaine Hughes tem uma habilidade especial para coordenar atividades com diversos tipos de pessoas. Fisicamente, tal espécie de pessoa pode estar tão fora do contacto com o seu corpo que deixa que a mente a arrebate até chegar a um ponto de exaustão total. O sistema nervoso é altamente ativado e extremamente sensível, mas essas pessoas esgotam a sua energia nervosa muito mais depressa do que as outras, uma vez que a usam mais. Um repousante período de recuperação ou de meditação é necessário para que o sistema nervoso possa recarregar e para impedir que a mente a arraste para um estado de exaustão psíquica. Para esse tipo, é necessário haver uma mudança periódica de cenário, um afastamento do trabalho costumeiro e dos deveres domésticos, para que assim a mente possa sair da sua absorvente rota de preocupações, reconsiderações e planos sem fim. Desequilíbrio da água. Pouca ênfase sobre o elemento água pode manifestar-se como uma extensa variedade de problemas psicológicos, emocionais e físicos. A maioria das pessoas que carecem da afinação com a água tem grande dificuldade para penetrar nos sentimentos dos outros com empatia e compaixão, assim como para se colocar em contacto com os seus próprios sentimentos e necessidades emocionais. Isso não significa que sejam em todos os casos destruídas de sensibilidade,
mas sempre têm problemas quando lidam com os seus próprios sentimentos. Para elas, o mundo das emoções parece ser uma terra estranha e cheia de grandes perigos. Pode ser mais perturbadora do que benéfica. Em casos extremos, podemos encontrar pessoas com tal desequilíbrio que são frias, desapaixonadas e insensíveis. Tais indivíduos são notados pela sua falta de simpatia e raramente têm um bom relacionamento emocional com os outros. Tendem a desprezar os sentimentos dos outros, considerando-os sem importância e são incapazes de ver neles aquilo que não podem aceitar em si mesmos. Nos seus esforços para alcançar a autossuficiência emocional, negam ao mesmo tempo a sua própria natureza emocional, o que pode levar a uma dependência particularmente inconsciente dos que expressam sentimentos. A falta do elemento água também se manifesta como uma desconfiança inata no conhecimento intuitivo. Em alguns casos, o principal problema emocional destas pessoas é que não confiam nem um pouco em si mesmas, uma vez que desprezam prontamente os próprios sentimentos como se fossem coisas incômodas e sem importância. Contudo, conforme Jung assinalou na sua obra, sempre que é negado o acesso consciente a alguma coisa, de qualquer modo isso continua a influenciar o indivíduo através de processos inconscientes. Com muita frequência, as pessoas que têm falta do elemento água resistem a todos os esforços feitos para tirá-las do seu vácuo emocional, ao mesmo tempo que tateiam procurando apoio e fazem gestos semiconscientes na direção dos outros, gestos que revelam a sua solidão, o seu medo e a sua infelicidade interior. Aqueles que têm tal desequilíbrio nos seus mapas podem alcançar uma certa medida de estabilidade emocional, deixando que o aparentemente infindável lago de sentimentos venha até à superfície, libertando desse modo a dor e os sofrimentos acumulados que negaram por tão longo tempo. Essas pessoas parecem ter um medo fanático da dor e disso resulta no desprezo pelas suas próprias necessidades emocionais, o que lhes assegura que elas experimentarão mais dores. No nível físico, a falta do elemento água parece sempre manifestar-se como uma perturbação física bastante grave, geralmente devida em grande parte à toxicidade excessiva. O elemento água é a energia que limpa, cura, purifica e aqueles que carecem dela deixam-se envenenar lentamente pela acumulação simultânea de produtos residuais emocionais e físicos. Uma tal condição tóxica pode-se expressar através de uma interminável variedade de sintomas, mas a terapia requerida, geralmente, é a mesma para todos eles, uma purificação completa física e emocional. O Dr. Stone, que mencionámos anteriormente, declarou numa conferência que de 90 a 95% dos problemas físicos envolvem o elemento água e, consequentemente, o lado emocional da natureza. Aqueles que não têm o elemento água operando com eficiência são particularmente sujeitos a sintomas físicos de doença. O facto de que a energia do elemento água é a força que limpa e cura evidencia-se na grande predominância dos signos de água nos mapas dos curadores mais naturais. A dieta daqueles que carecem do elemento água deve ser cuidadosamente observada e eles podem alcançar grandes benefícios por meio de dietas purificadoras periódicas ou de jejuns moderados. Em outras palavras, quando estas pessoas trabalham conscientemente para intensificar a função de limpeza nos níveis emocional e físico,
são capazes de superar muitos destes problemas e evitar a maioria das perturbações graves às quais um tal estado tóxico eventualmente levaria. Aqueles que têm uma ênfase exagerada no elemento água podem se sentir como se tivessem sido postos à deriva no mar aberto, num pequeno bote sem leme, vela, remo e bússola. De modo geral, qualquer vento que sopre pode influenciá-los facilmente, tomando-os por demais impressionáveis e colocando-os às vezes à mercê de configurações emocionais sobre as quais não têm controle. Quase todas as pessoas que têm tal desequilíbrio são extremamente insensíveis a qualquer experiência, o que pode levar a uma intuição profundamente penetrante ou uma reação exagerada ao mais leve estímulo. Se as emoções estão fora do controle e se a pessoa funciona habitualmente num estado de autoproteção apreensiva, ela pode ser desvitalizada com muita facilidade pelo temor, pelos padrões de reação negativos e pela timidez. Ser esmagado pelas emoções na forma de experiência cotidiana é algo que no fim acaba desgastando qualquer um. E o facto de que estas pessoas a miúdo não são capazes de lutar contra a tensão do confronto com o mundo exterior pode obrigá-las a se retirar para a vida interior ou a fugir dos desafios da vida. Tais pessoas, de facto, podem ficar encharcadas de emoções e de sentimentos contraditórios, um estado de coisas que pode muito bem acontecer quando não usam a sua sensibilidade de sentimentos e a sua empatia no envolvimento ativo com os outros. No melhor dos casos, uma vez que a autoabsorção tenha sido dominada, estas pessoas são capazes de desenvolver uma autossuficiência emocional que terá como base uma rica vida interior de dedicação total a um ideal. Frequentemente têm acentuado a capacidade imaginativa e uma sintonia natural com as realidades espirituais e ocultas. A sua dedicação aparentemente absoluta a uma vida de autossacrifício é sempre genuína, mas em outras pessoas esta atitude é simplesmente um disfarce que esconde o egoísmo absoluto e um padrão compulsivo que interioriza a necessidade de que os outros encham o seu vazio interior. Não há qualquer possibilidade de se entender estas pessoas, a menos que se compreenda que são motivadas principalmente por anseios profundos e insegurança que elas dificilmente podem identificar. A menos que esses anseios sejam esclarecidos à plena luz da consciência, essas pessoas não podem deixar de ser bastante compulsivas no seu comportamento. E até que os anseios sejam identificados como desejos da alma por libertação e suprema serenidade, o indivíduo não poderá fazer uso eficiente da sua maior força. Mais do que acontece com qualquer outro elemento, aqueles que têm muito ênfase no elemento água tendem a ir para extremos de comportamento. Portanto, é difícil fazer generalizações que se apliquem a todas as pessoas desta categoria. Para mim, porém, é evidente que os que apresentam esta combinação nos seus mapas também têm potencial para uma expressão plena das mais elevadas qualidades espirituais: amor, compaixão, devoção e prestatividade compassiva. Todavia, aqueles que alcançaram tal nível de autoexpressão são minoria. No nível físico, uma grande ênfase no elemento água indica que o corpo está sempre processando a eliminação de venenos, tanto toxinas físicas quanto resíduos emocionais. Contudo, a
eficiência deste processo de limpeza depende do grau de percepção que a pessoa tem das próprias necessidades emocionais.